decidiu abrir, então, uma investigação administrativa para compreender essa história aí dos dados do Portal da Transparência da Assembleia Legislativa que simplesmente saíram do ar, né? Então, é a 6ª Promotoria de Justiça de Proteção ao Patrimônio de Curitiba, que representa o Ministério Público, que resolveu agora, então, entrar nessa conversa, né? E acompanhar e questionar por que as informações de gastos dos deputados que apresentam nota e recebem o dinheiro de volta, de repente ficaram fora do ar. Então, o Ministério Público já mandou, inclusive, uma notificação aí para o presidente da Assembleia, o Adhemar Traiano, que já justificou que é para proteção dos deputados. Segundo ele, existiam alguns canais que estavam usando de maneira indevida a informação, então a decisão da Assembleia foi não deixar mais nada de informação, porque poderiam distorcer. Não era uma chance da Assembleia explicar quando tivesse informação deturpada? Não, se alguém usa uma informação de uma maneira indevida, cabe questionamento, né, Riva? A gente não pode simplesmente falar qualquer coisa no ar aqui de maneira indevida, não verídica, e isso não fica impune. Tem justiça para isso. Tem justiça para isso. Então, se as pessoas estão pegando os dados e distorcendo os gastos dos deputados, então é preciso que a Assembleia, inclusive, que tem uma grande influência, né, e parceria com o Tribunal de Justiça, pode acionar muito bem para questionar exatamente esses veículos ou esses blogs ou, enfim, né, pessoas que podem estar fazendo um mau uso da informação. Agora, retirar a informação, será que é a melhor solução? É o que o Ministério Público está querendo entender. Então, deu um prazo de 10 dias para receber uma explicação formal da Assembleia. Por que as informações dos deputados não estão no ar há uma semana, né? Estamos no ano eleitoral aí. Os gastos dos deputados e deputadas não aparecem mais no site. Com que eles gastaram dinheiro, né? Nosso dinheiro. Transporte, voo, gasolina, alimentação em restaurantes. Hospedagem. Aí tem divulgação da atividade parlamentar, que é a popular propaganda, né? Entre outros. Então, esses dados estavam disponíveis no site e, de repente, houve uma decisão da direção da Assembleia de não colocar mais esses dados para transparência da população. Exato. Então, agora só órgãos de controle que podem ter acesso à informação. A população mesmo não vai saber exatamente quanto que os deputados gastaram, em que restaurantes gastaram, quanto de combustível eventualmente usaram e tudo mais. Então, é o seguinte, a justificativa para a gente trazer da Assembleia é essa, é uma proteção para os deputados, e o Ministério Público agora resolveu entrar na conversa. Nós já trouxemos aqui também na Jovem Pan News, né, instituições que fazem controle de transparência, dizendo que quando você é eleito deputado, você não tem mais a questão da pessoalidade, você é uma figura pública. Se você está usando 30 mil reais aproximadamente, caso esteja usando, com gastos, você tem que prestar contas ao seu eleitor, porque você gastou aquele dinheiro. Eu gostei da fala de um dos procuradores, Rafa, dizendo que privacidade deixa de existir. Você não é mais um ser privativo. O que se respeita é a sua intimidade, mas você é uma figura pública. E a gente tem que acompanhar e saber os gastos. E nós temos leis para isso. É engraçado que a justificativa, não digo engraçado no sentido curioso, né? Que a justificativa da Assembleia nem foi assim, a gente não quer que as pessoas utilizem os dados dizendo que o deputado gastou 20 mil reais indo jantar fora no restaurante francês, sei lá, né? Não é isso. Ele diz, na verdade, na justificativa, que é uma proteção por uma eventual distorção. Mas se gastou e apresentou nota e tá lá no site, não tem que distorcer nada. Como é que vai distorcer alguma informação? A gente já teve em outros períodos, por exemplo, né? Tinha um campeão lá, né, de gastos da Assembleia, que ia no Gato Preto, a gente falou isso aqui ontem, né, que é um restaurante tradicional aqui de Curitiba, da madrugada. Dos boêmios e boêmias. Dos autônomos, boêmios e boêmias. As pessoas que terminam a noite no dia. Isso. E teve também, por exemplo, gente que fazia bandeira de né, combustível não poluente, bicicleta, sei lá o que, e daí um dado momento apareceu lá como um dos que mais gastavam gasolina. Que era até bandeira de campanha, né? Então você tem várias situações que você pode verificar com a questão de transparência a partir do interesse do jornalista ou do eleitor, correto? Então eu me pergunto mesmo se simplesmente remover é de fato proteger os deputados. Não é, Rafa, eu vou te dizer por quê, porque você quebra a lei que fala da transparência, a lei de acesso à informação, a Constituição na publicização dos atos e na possibilidade das pessoas saberem. Você vai quebrando lei atrás de lei. Não é o mais correto. Aí você tem que ter uma boa equipe de comunicação preparada para responder. Olha, gente, apareceu esse dado, usaram errado. Nota imediatamente, olha, isso aqui foi mandado errado, dê a cara a tapa e explique. O medo é de usar na eleição, Rafa. Ficou muito claro isso ontem nas falas.
de que o eleitor de deturpar pra veja isso. quanto que os deputados gastam, por exemplo, né, em determinados estabelecimentos, isso suja na campanha, por exemplo, Claro, né? claro. Como no caso dos carros, que a gente fala tanto aqui da Câmara de Vereadores de Curitiba. Dos vereadores nós vamos falar que eles não estão em Mas campanha não tem um oficialmente. ditado popular que fala quem não deve não teme, mais ou menos? Exatamente. Que a transparência, na verdade, é a melhor defesa. Você mostra Sempre. lá que tá tudo certo, Não, né? beleza, Não é isso? eu gastei 5 mil de combustível, mas eu fui pra esse Isso. lugar atrás do meu mandato representar quem me elegeu. Claro, eu Pronto. precisei viajar para escutar a demanda popular. Eu tive que Isso. jantar Lá é naquele minha base. restaurante X porque eu fui até lá para uma justificativa Y. Tá tudo certo? Me Qual é a reuni questão? lá com os meus correligionários, com as pessoas que Isso. trabalham pra mim. Fui ouvir uma demanda da pessoa em tal cidade, e aí só tinha aquele restaurante. Transparência nunca é demais. E tal. É. Então a gente vai acompanhar aí o que o Ministério Público vai fazer. Ainda sobre esse assunto, tem mais uma informação, né, a respeito dessa situação toda, que é o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério, é o poderoso chefão do Ministério Público, Isso. tá? A autoridade máxima do Ministério Público no Paraná. Ele entrou com uma ação no Tribunal de Justiça, exatamente cobrando esclarecimentos sobre, afinal de contas, qual é a função do deputado estadual? Qual é a função dos agentes políticos na Assembleia? Né? Justamente cobra lá uma regulamentação do trabalho desses chamados agentes políticos, que são exatamente assessores, secretários dos parlamentares que fazem expediente interno, ou seja, sabe aqueles servidores que servem o gabinete, mas não dão expediente na sede da Assembleia Legislativa? Estão lá registrados, mas não estão. Tem escritório espalhado pelo Paraná. Então, assim, é outra questão que o Ministério Público está vendo que não tem transparência. Qual é exatamente a função daquele contratado do deputado, né, por cargo em comissão, muitas vezes, que não vai trabalhar na Assembleia? Vamos pensar assim, ele não vem bater cartão aqui na Assembleia, mas ele trabalha pro deputado, vou dar uma situação hipotética, tá lá em União da Vitória, que é a base eleitoral de um deputado. Ele trabalha lá em União da Vitória, só que o dinheiro que paga sai daqui. Como é que você prova que ele está trabalhando? E aí o Ministério Público diz o seguinte, Riva, que você não tem como fiscalizar, por exemplo, carga horária, que isso? tipo de trabalho que essa pessoa faz, não fica transparente, né, o trabalho desses aliados de políticos que são nomeados na Assembleia Legislativa, diz o Ministério Público. É isso que ele está questionando aí junto ao Tribunal de Justiça. Inclusive o Ministério Público diz assim, nós não somos contra que o político eleito, que ele tenha ali os seus assessores, que ele tenha a sua equipe, né? É do jogo. Mas é preciso regulamentar o trabalho. O que essas pessoas estão fazendo para receber salários? Como é que você prova o que elas estavam fazendo? Qual que é o trabalho E delas? hoje você bate cartão à distância, né, Rafa? É. Com a pandemia que todo mundo foi trabalhar em casa, dá pra fazer isso, né? Pois é, então, é o seguinte, aí a Jovem Pan News entrou em contato, né, com a Assembleia Legislativa para saber se existia aí, nesse caso, algum desejo de manifestação, né, sobre esses questionamentos do Ministério Público a respeito desses aliados, servidores aí de deputados estaduais que trabalham fora da Assembleia Legislativa. Só que até o momento a gente não recebeu nenhuma manifestação, Riva. O que me surpreende nessa história toda é o Procurador-Geral do Estado ou a função Procurador-Geral do Estado entrar com um pedido contra a Assembleia. Porque as coisas sempre foram muito brandas entre Assembleia e MP aqui no Estado. Surpreendentemente, a gente vê essa ação acontecendo, que ela é justa. Precisamos saber o que está acontecendo, quem é que está fazendo, está fazendo por quê, está trabalhando onde? Somos nós que pagamos. Aliás, pagamos todos eles, né? Do MP aos deputados e aos funcionários. A gente só precisa transparência. Pois é, não quer dizer que tem alguma coisa errada. Não. É só explicar e regulamentar. Se tiver, corrige. Com o mecanismo de controle e transparência, fica tudo às claras, não tem dúvida. Até o contrário, você elimina a possibilidade Isso, de alguém falar. Alguma coisa, não é verdade? Assim, ó, se for um erro não deliberado, não por intenção, mas é um erro de processo, ok, tá identificado, é um erro de processo, vamos corrigir. Se é um erro doloso, com a intenção, com a vontade, peraí, vamos punir. Mas quanto mais informação você tem, mais você aperfeiçoa o processo. É isso que o nosso gestor público tem que entender no nosso país. O dinheiro não é dele. O dinheiro é usado para um fim. Tem que ter gestão em cima desse dinheiro. Tem que ter gestão em cima das pessoas. Tem que ter controle. Quando é que o gestor público brasileiro vai entender que existem processos, como em qualquer lugar? Não tem o processo. Vamos estabelecer para a gente poder controlar da maneira como tem que ser controlado. Porque isso custa muito caro para todos nós. Em média, um deputado estadual, com tudo que pode, o custo dele chega a quase 96 mil reais por mês entre salários e tudo mais, e assessores, e verbas de gabinete, e rescisórias e o caramba. É dinheiro, né? Multiplica isso por 48.
E qualquer pessoa que trabalha não tem que prestar contas? Você não tem que bater Fato. ponto na entrada, na saída, ou se você vai viajar, Nem ou se fazer discute, algum né, tipo Rafa? de trabalho, ter uma ata de reunião, ter um relatório, ter um índice de produtividade. De alguma maneira, sua produtividade, ela é medida. Precisa. Tem empresas que, por exemplo, aboliram a questão do controle do tempo. Querem que o projeto seja entregue. Quanto tempo vai levar? Você precisa faz. mensurar as coisas. Então, mas algum sistema tem, não é verdade? De alguma forma, né? Não é assim, tá trabalhando lá e fazendo o quê? Não sei, qual que é o ponto, não tem uma maneira de você demonstrar isso para outras pessoas que não são da área, né? Então é isso, transparência sempre. 11h48.